Sandro Galarza, eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu morei muito pouco tempo. Depois eu morei a maior parte do tempo em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, fiz universidade lá. E há 15 anos moro em Santa Catarina, e moro em Itajaí, na verdade, e leciono em Blumenau e em Joinville. Na verdade, a gente tem alguns mitos que a gente precisa desconstruir. E um mito que a própria mídia criou foi o mito das minorias, né? Então, a mídia chama as minorias, mulheres, negros e pobres, de minorias. Na verdade, as mulheres, segundo o IBGE, né, o último censo, são maioria, os negros são maioria e os pobres são maioria. Existe uma elite branca, masculina e rica que governa para si e que administra para si. Então, todas as políticas públicas que são decididas de cima para baixo, via Congresso Nacional, via Assembleias e via Câmaras de Vereadores, são representações brancas, masculinas e ricas, né, de elite. E os negros não se representam aí. Então, isso passa também para a mídia, que não os representa, que não vê o Brasil como ele é e não trata as questões que são de maioria, de interesse da maioria, como sendo importantes nas agendas. Então, o que entra na agenda? É a violência provocada pela população pobre e negra. São os movimentos sociais, como sempre um movimento de contrafluxo, provocado pelos pobres, provocado pelas mulheres. São manifestações de baderna provocado por um grupo de estudantes pobres ou negros. Então, a mídia também tem uma parcela nessa reconstrução, ou nessa construção social, porque ela mostra uma população que não é representativa, que ela mostra uma população privilegiadamente branca, masculina e rica, sendo que a nossa diversidade étnica e cultural é muito maior do que isso, e ela não tem uma representação adequada nos veículos de comunicação. Duas maneiras muito fundamentais. A primeira é tratar o assunto com a importância que ele deve ser tratado. Combater o preconceito, combater o racismo, discutir essas questões que são da maioria, mas que passam como sendo um chororô da minoria, e discutindo legitimação isso, nas pautas, nas entrevistas, trazendo isso para a discussão acadêmica. E a outra, de uma maneira mais institucional, com a universidade indo à população negra e carente, de baixa renda, de Blumenau e da região, a partir de programas de extensão, a partir de projetos de pesquisa, dos núcleos de pesquisa. Por exemplo, nós temos um núcleo índio, que é o NERI, e um núcleo africano, né, no NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que produz conteúdo, que produz informação, que produz pesquisa, mas que também poderia socializar mais, poderia discutir mais no nível institucional. O negro nessas regiões em que eu frequento, Itajaí, Blumenau e Joinville, ele não está presente nos centros onde as coisas acontecem. Ele não está nas universidades, né? Ele não está na mídia, ele não está no centro da cidade, ele não está no comércio, ele não está fazendo parte da sociedade. Então ele está muito relegado a um bairro distante, muito relegado a uma região distante, a um morro, a uma favela. Mesmo Florianópolis, que tem uma incidência de população negra muito grande, eles estão ou nos bairros muito distantes ou nos morros. Eles não estão habitando o litoral, né, as melhores praias, não estão habitando o centro da cidade, eles estão em áreas periféricas. No Brasil nós temos essa segregação por falta de política pública, por falta de iniciativa privada, por interesse, não por falta de interesse, mas por interesse em manter o negro não escravizado, mas dependente economicamente de uma relação que privilegia quem detém o poder e deixa quem se sujeita cada vez mais distante dos meios de produção. Eu preciso mudar a cultura individual, né? Trabalhar com as crianças, trabalhar com os jovens, trabalhar na universidade, trabalhar ações cidadãs para que isso seja natural e as políticas públicas no futuro reflitam o que a sociedade realmente pensa. Senão a gente vai ser sempre o país que vai criar uma lei e que é muito bonita no papel, mas que precisa ter uma fiscalização muito grande para ser cumprida, como por exemplo a lei do racismo, que é muito bonita no papel, mas que de certa forma não pune como deveria punir. Então essas questões precisam ser melhor trabalhadas na cultura do povo, na aceitação do povo, porque aí, quando virar política pública, a gente vai com certeza discutir melhor.